Oi, galera do sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos tratar na nossa aula de leitura. Nós vamos ler e vamos iniciar a fazer leituras no nosso livro didático, livro de espanhol. Então, vamos fazer a abertura da primeira unidade. Essa primeira unidade, ela se chama Comienzan las clases. Começam as aulas. Então, a gente vai analisar que muitas vezes a gente nem gostaria de ir à escola, mas a escola é uma necessidade de todas as pessoas. É na escola que se muda uma nação, é na escola que se faz o cidadão. Então, a gente vai ver como é que são escolas em outras partes do mundo, tá bom? Acompanhem bem direitinho, conforme as orientações que eu for dando a partir das páginas dos livros solicitados, tá bom? Um beijo carinhoso. Bom, vocês vão seguir a partir de agora as minhas orientações, que eu vou estar mesclando entre português e espanhol, tá bom? Então, você vai abrir o livro conforme as minhas orientações. Abre tu libro en las páginas 10 y 11. Comienzan las clases. En esas páginas puedes ver varias fotografías. Ellas muestran niños y jóvenes de diversas partes del mundo en sus salas de clase. Vamos observarlas e compará-las. Logo na primeira gravura, nós temos, conforme o que diz aí no nosso livro, é uma sala de aula na Inglaterra, na cidade de Caingley, uma sala de sexto ano e é uma aula de história. Se você observar, os alunos estão fazendo uma representação teatral. Alguns estão com roupas bem especiais, meio dispersos na sala de aula. É uma aula de história. Na gravura seguinte, nós temos uma sala de aula que é localizada num país aqui na América Central chamado Cuba. Em La Habana, no barrio Playa, 9º año, proyección de la película Cangamba sobre la participación cubana en la Revolución Angolana. Então, vocês vejam que é uma sala de aula que os meninos estão vendo uma fita, um filme, tá? Eles estão vendo um filme também. Naturalmente pararam para comentar alguma coisa, mas eles estavam vendo uma fita. Estava sendo projetado um filme para eles, tá bom? A gravura seguinte é uma sala de aula aqui no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Uma aula de matemática do sexto ano, uma turma assim como vocês, né, garotos, assim mais ou menos da idade de vocês, né? Na outra gravura, nós temos uma sala de aula da Nigéria, na cidade do Kano, bairro Oron Dutse, segundo nível secundário islâmico sênior, estudos sociais. Eles estão assistindo uma aula de estudos sociais, né, de história e geografia mais ou menos juntos, e esse é um país que é localizado na África, né, um país bem distante aqui de nós, né. Na página 11, nós teremos a gravura de uma sala de aula da cidade de Cusco, no Peru, 4º grado primária, uma classe de matemáticas. E em la última fotografia temos uma classe nos Estados Unidos de América, em St. Louis, 8º grado, habilidades básicas. Então, pessoal, nós vimos aqui, analisamos 6 fotografias. Estas 6 fotografias
estão mostrando alunos em várias partes do mundo, uma pequena parcela, mas de países, né, com culturas bem diferentes da nossa, daqui do Brasil, salas de aula, inclusive no Brasil, mas a gente está vendo uma coisa que há em comum em todas as 6 gravuras. Todas as pessoas vão à aula. Seja usando uniformes, roupas mais formais, como é o caso desses alunos de uma escola na Nigéria, não é porque é na África, não, mas é porque eles são muçulmanos, né? Então as roupas são assim. Nós vimos aqui no Peru, um país vizinho a gente, os alunos como é que eles se vestem na sala de aula, né? Parece um uniforme com capzinho na cabeça. Vimos aqui nos Estados Unidos uma sala de aula que eles parecem não usar uniforme. Vimos aqui em Minas Gerais usam uniforme, sim. Vimos aqui em Cuba que eles parecem não usar uniforme e nas escolas da Inglaterra eles usam uniforme, sim. Mas como essa aula eles estão participando de uma representação teatral, então eles não estão usando uniforme. Mas uma coisa é fato, gente. Todas as crianças no mundo só não irão à escola se não puderem, se não tiver. Mas os pais têm a obrigação de enviar seus filhos para a escola, para receber a educação básica, tá bom? Entonces, todos los niños y jóvenes en el mundo entero deben frecuentar una escuela. Bem, meninos, antes de nós chegarmos a esse trecho que nós estamos aqui, slide, eu gostaria que vocês, na página 18 do livro de vocês acompanhassem esse texto chamado Dias de la Escuela, ouvindo o CD, certo? Vocês têm um CDzinho do livro, ouvindo, que isso é uma musiquinha, tá? Ouçam e tentem aprender. Quando nós retornarmos às aulas, eu vou querer ouvir um lindo coral cantado por vocês essa música, tá bom? Então, eu quero que vocês ouçam o CD, é um áudiozinho, é o áudio número 2 do CD de vocês, tá bom? A música Dias de la Escuela. Agora nós vamos passar para esse texto aqui. É um texto bastante interessante. Eu vou ler e gostaria que vocês acompanhassem a minha leitura olhando para as palavras. Malala Yousafzai, la joven de 16 años que se enfrentó al Talibán para defender el derecho a la educación para las mujeres en su país, recogió hoy, 20 de noviembre, el premio Sájarov a la libertad de conciencia 2013 en la sede del Parlamento Europeo, PE, en Estrasburgo, Francia. Ovacionada por los parlamentarios, Yousafzai afirmó que el reconocimiento es un incentivo a mi lucha y un honor aún mayor cuando recuerda que ha sido entregado anteriormente a personalidades como el expresidente sudafricano Nelson Mandela. La joven pidió a la Unión Europea que luche por asegurar el derecho universal a la educación y señaló que los niños que no disfrutan de ella no quieren una Xbox o un iPhone, ni chocolate, quieren um livro e um bolígrafo. Esse texto, pessoal, eu destaquei, eu retirei da página 29 do livro de vocês, do nosso livro do 6º ano de espanhol. Esse texto, ele está tratando exatamente do seguinte, de um fato bem interessante. Essa mocinha que está aí chama-se Malala. Ela nasceu num país bem longe daqui, chamado Afeganistão, um país que é muçulmano também. Vocês vejam que ela está, né, com
esse véuzinho na cabeça, com roupas bem formais, adequadas ao país dela, conforme a cultura deles. Só que essa menina, ela tem lutado no país dela, inclusive ela foi vítima de muita agressão, agressão inclusive física. Ela passou um bom período fora do país dela, porque ela tem lutado pelo direito de estudar. Há muita dificuldade no país dela para uma criança ir para a escola, e as mulheres não devem estudar. Então, ela recebeu um prêmio na França, né, tá aí dito, em 2013, e ela foi muito cumprimentada, muito aplaudida, porque ela recebeu um prêmio onde, anteriormente, só grandes personalidades foram premiadas. E ela citou Nelson Mandela, que foi o ex-presidente da América do Sul, da África do Sul, desculpa. Então, a jovem pediu que a União Europeia lute também para assegurar o direito à educação. Né? A gente muitas vezes poderia até ir à escola e não quer ir. E essa menina, ela luta pelo direito de ir à escola, né? Ela lutou, já está agora mais velha, mas lutou bastante, mas para que as pessoas do país dela tenham direito à educação. E ela diz que os meninos, eles não querem, não é jogo, não é Xbox, não é iPhone, não é chocolate, nessas coisas. Eles querem um livro e uma caneta. Ou seja, eles querem estudar, tá bom? Então, nós vamos finalizar a nossa aula hoje com as orientações da tarefa de casa, los ejercicios. Escuche la canción Días de la Escuela de la página 18, acompañando del CD Faja 2. En tu cuaderno, contesta las preguntas 1, 2, 3 de la página 29. Então, eu já dei a orientação sobre a página 18, que é aquela canção que eu gostaria que vocês aprendessem de verdade. Procurem aprender mesmo, tá? E a tarefinha de casa são as 3 questõezinhas que vocês deverão responder baseando-se no texto da página 29, da Malala, esse texto que a gente viu, né? Então, vocês vão ter que reler, lembrando-se do que eu falei para vocês, sobre qual é o teor do texto, para poder responderem. Podem responder mesmo, tá bom? Um abraço bem grande e muita saúde para vocês.